Olá pessoal, tudo bom? É um prazer, uma alegria, né, estar aqui falando um pouquinho para vocês através desse convite de duas grandes amigas, né, que esse mundo dessa nutrição diferenciada trouxe para mim, a Arielle e a Tuila, né? E falar um pouquinho para vocês sobre a questão da minha visão, né, de como que eu percebo a subjetividade, né, e qual a relação que ela tem no nosso comportamento alimentar, que inclusive faz parte, né, de um capítulo do livro do Nutrição Comportamental. E esse é o assunto que as meninas vão estar abordando com vocês, né? Então, assim, a subjetividade é aquilo que uma pessoa percebe, né, do seu mundo, né? Eu costumo dizer que ela é o nosso mundo interno e que através dele nós temos as nossas percepções, né, de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo, né, externo. São essas percepções subjetivas, né, que faz com que a gente construa aquilo que a gente acredita e aquilo que é importante na nossa vida, né? Ou seja, os nossos valores, né? E a forma como a gente come tem muito a ver com isso, né? Porque seja comendo um alimento ou deixando de comer, esse comportamento ele vai passar por essa percepção que nós temos, né? Já dizia a Jenin, né, no seu livro Mulheres, Comida e Deus, que a nossa relação, né, com a comida e a forma como nós comemos é um reflexo da nossa percepção, né, que nós temos de nós mesmos, do mundo e das outras pessoas. Ela traz isso até como exatamente o microcosmos, né, ou seja, é exatamente assim que acontece, né? E a forma como a gente come, ela vem dessa percepção que a gente constrói acerca de tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Na nossa história. É o que a gente chama tecnicamente são as nossas crenças, né? E a gente desenvolve sim crenças sobre a forma como a gente come e também sobre o nosso corpo. Mas a grande questão é que as pessoas não sabem disso. Os profissionais não sabem disso, né? E quando o assunto é comer, emagrecimento relacionado ao corpo, as pessoas elas só sabem que basta fechar a boca, gastar mais, né? Ou seja, coma menos, exercite-se mais, tenha força de vontade, tenha foco, que tudo vai acontecer, né? A gente que entende um pouquinho desse universo, né, interno, a gente sabe que não é bem assim que acontece. A gente sabe que esse mundo interno, ele tem uma influência muito grande sobre a forma como a gente come e a forma como a gente se vê, né? Então a gente sabe que não é só essa conta matemática, que não é tão simples assim, né? E que essa conta matemática também ela não tem uma grande influência, né? Até mesmo porque o nosso corpo ele responde muito mais a uma biologia do que propriamente a essa matemática que falam pra gente, né? E aqui cabe a gente introduzir um assunto que tipo assim, demanda de bastante, né, discussão, que é a mentalidade da dietas, porque quando o assunto está relacionado a comida, corpo, emagrecimento, a única coisa que as pessoas sabem a respeito é fazer dieta, né? E a gente sabe que isso não é tão simples assim, desconstruir essa percepção sobre isso, né? Porque é o que elas ouvem e o que elas consomem de informação o tempo todo, né? Que se eu quero mudar meus hábitos alimentares, se eu quero melhorar, se eu tenho alguma questão, alguma insatisfação com o meu corpo, que eu quero melhorar isso, o que eu tenho que fazer? Fazer dieta. Elas não sabem outra coisa, né? E essa informação ela é muito disseminada, né? Eu mesma, como nutricionista, eu já prescrevi dietas várias vezes na minha história, né?
eu também já acreditei que elas funcionavam. Por quê? Porque é o que eu também eu aprendi, né? Então, ou seja, o que a gente aprende, a gente acaba ouvindo, né? A gente acaba construindo como uma verdade absoluta. Mas assim, na minha história, o que eu acho engraçado e costumo dizer até muito louco isso, né? Porque, tá, eu aprendi que dieta era o que funcionava, né, que dava resultados, enfim, porque aqui é uma outra questão, mas só vou abrir um parêntese. Infelizmente, não sei por qual questão a nossa profissão ela está vinculada ao emagrecimento, né? As pessoas já fizeram essa atribuição, né? E a gente mesmo como profissional, a gente acabou acatando essa função. E a gente sabe que a nutrição é muito mais do que isso, né? Ela pode fazer pelas pessoas muito mais do que simplesmente trabalhar a questão do emagrecimento. Porque quando está relacionado a isso, porque eu acredito assim, que a maior demanda de procura, né, por nutricionistas estão relacionadas à questão do emagrecimento, né? E a gente acabou, né, por algo, a gente assim, alguns já saíram dessa caixinha, né, eu acho que a gente que tá aqui falando sobre isso, discutindo sobre isso, a gente já saiu dessa caixinha de ver a nutrição somente como foco de emagrecimento e ver que a nutrição ela pode fazer muito mais pelas pessoas, né. Mas voltando assim na minha história, eu mesma nunca fiz dieta, né, e tipo assim, olha que louco, tentar fazer com que outra pessoa faça aquilo que eu mesma nunca tinha feito na minha vida, né? Eu costumo dizer assim, fica fácil, né? Você exigir do outro um comportamento que nem mesmo você nem faz, né? E então, romper essa percepção das pessoas, principalmente relacionado que nutrição está somente relacionado a emagrecimento, isso é difícil, não é tarefa fácil, mas eu acho que isso tem crescido com o passar do tempo. Eu comecei a trabalhar com essa abordagem lá em 2015, poucas pessoas, né, mas algumas já falavam sobre isso, e eu só observo o crescimento, né, e o interesse de profissionais voltados para esse assunto e também das pessoas. Aos poucos as pessoas estão se questionando mais, percebendo algumas coisas em torno da dieta, né? Mas ainda a informação sobre dieta, ela ainda massacra, né? Muitas pessoas. E assim, a maior parte ainda não tem percepção que fazer uma dieta, né, quanto mais restrita essa dieta, mais ela vai prejudicar do que necessariamente ajudar, né? Então eu vejo isso como uma dificuldade no nosso trabalho, né? E a gente precisa fazer com que as pessoas percebam, né, que dieta traz para elas uma pseudo sensação de controle, né? Que na verdade fazer dieta, a forma como a pessoa come, seja restrito, seja o comer a mais ou o compulsivamente, né? Independente de qual seja essa forma como ela come, o problema não tá ali. A forma como ela está comendo, né? A questão que ela está desenvolvendo com o corpo dela não é o real problema, que é apenas um sintoma, que por trás disso existe uma questão muito maior, né? Que tem um problema maior na vida dela por trás desse comportamento. E que isso apenas está sendo refletido na comida e também em outros comportamentos dela. Porque assim, a comida é mais... é o reflexo, né? Comida, os nossos comportamentos, eles são padronizados e são reflexos. E a comida também se encaixa aí, né? Algumas pessoas, por exemplo, usam a comida como válvula de escape para se aliviar de alguma sensação, na maioria das vezes, mais desconfortável, né? Outras usam a comida como forma de obter algum tipo de controle, né? Quando, de repente, a sua vida está
totalmente desorganizada, ela precisa ter essa sensação de controle. Fazer dieta, principalmente as mais restritas, tem muito essa característica da necessidade de controle, né? E a gente vê que tudo isso, trabalhar todo esse contexto é muito mais complexo do que aquela continha matemática de mais e de menos, né? Que nunca falou para as pessoas que existe uma outra forma de trabalhar essa mudança de hábitos alimentares, caso ela perceba que ela faça algo que não está agradando, né? De como trabalhar alguma insatisfação relacionada ao corpo dela, tudo bem, não tem problema nenhum com isso, né? A grande diferença é o como fazer isso, né? Porque na maioria das vezes todo esse processo do que fazer, ele vem carregado com muitas imposições, com muitas regras rígidas, né? Que é a característica da dieta, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas desconectadas, né? Com o próprio corpo, com as próprias necessidades, né? E tentando se adequar ou se ajustar em algum modelo, né? Que traga aquela solução da alimentação correta ou do corpo perfeito, né? E o nosso papel, eu vejo como justamente esse, fazer com que as pessoas percebam uma melhor forma de cuidar delas mesmas, de cuidar da alimentação, de cuidar desse corpo, principalmente ela sendo o próprio guia, né? E não a informação externa, o mundo externo te guiar nas suas escolhas, né? E quando a gente fala disso, a gente fala muito de um mecanismo que é o mecanismo de autorregulação, né? Nessa questão de comer. Então, perceber a fome, perceber a saciedade, que são princípios importantes, né, ali do comer intuitivo, de honrar a satisfação, de honrar o prazer em comer, né? Então, ajudar as pessoas a entenderem que o quão satisfatório e saudável pode ser o desenvolvimento, né, dessas habilidades, dessa conexão, que isso pode trazer tanto um equilíbrio físico como mental, como emocional, e que esses comportamentos vão trazer muito mais leveza, muito mais autonomia, muito mais liberdade, né, em conduzir a sua alimentação, comparados com as questões impostas ali pela dieta, que muitas das vezes vem carregada de algum sofrimento, de alguma ansiedade, de algum sentimento de frustração por se sentir incapaz, né? E quando a gente vai falando sobre toda essa questão da dieta, a gente vem percebendo ao longo dos anos que o que estamos fazendo hoje, que as pessoas sabem fazer hoje, que é fazer dieta, né? Não está resolvendo. Por que eu falo que não está resolvendo? Porque a gente percebe que as pessoas não estão ficando saudáveis com essa prática. A gente percebe que os índices de obesidade, eles só têm aumentado. A gente percebe o aumento da incidência de comer transtornado, de pessoas com problemas relacionados à alimentação e de pessoas também insatisfeitas, né, com o próprio corpo, né? Então, assim, a minha reflexão nesse momento é sobre isso. Eu sei que vocês vão trabalhar bastante coisa bacana ali com a Arielle e com a Tuila, né, sobre esse capítulo do livro, mas assim, o que é o perfeito, que as pessoas tanto estão em busca, né? E eu finalizo assim a minha reflexão com vocês, que isso é importante a gente refletir com a gente mesmo, para também refletir com as outras pessoas, né? No mais, foi um prazer estar falando um pouquinho para vocês. Um beijo, e o meu desejo é de muita conexão com vocês mesmas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.